estamos en comunicación con alguien que nos va a poder explicar esto, que sí está allá en Brasil. Ella es Mayra Machado, docente de la educación pública, pero también es candidata en estas últimas elecciones a diputada por San Pablo, dirigente del MRT, que es el partido hermano del PTS allá en Brasil. Mayra, ¿nos escuchás? Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Ahí te estamos escuchando. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué voz te habla? Bueno, Estoy acá hola, con Raúl mucho Godoy. gusto de participar. Bueno, Muchas gracias. Y Katy buenas Balaguer. noches. ¿Qué tal, May? Bueno, queríamos preguntarles, para poder entender un poco desde acá, ¿cómo analizaron ustedes o cómo ven ustedes los resultados? Bueno, los resultados os resultados generales não estavam previstos nas encuestas. O que estava previsto corretamente eram os votos de Lula, pero os votos de Bolsonaro foram equivocados en las encuestas. Lula ganhou na primeira volta com vantagem de 6 milhões de votos, pero Bolsonaro obtuvo mais de 50 milhões de votos. E entra nesse balotaje com novas forças morales, já que o PT havia cantado muito a possibilidade de ganhar na primeira volta. E candidatos bolsonaristas para o governo das províncias mais importantes saíram eleitos ou em buenas condições para o balotaje, como, por exemplo, Cláudio Castro, que se elegeu para o governo de Rio de Janeiro, que é um bolsonarista, ou Tarcísio de Freitas, que, contra o que mostravam as encuestas, quedou em primeiro lugar e tem condições concretas de ganhar o governo de São Paulo. Hoje, na escola, estávamos falando que ele vai ser nosso patrão, por exemplo, e todos estão assim. Absurdo que esse tipo seja o governador de São Paulo. E no Congresso foram muitos bolsonaristas que entraram no Senado e também na Câmara. Assim, uma primeira conclusão é que o país está mais à direita do que se esperava. E mesmo em um eventual governo Lula-Alckmin, isso significaria muito conflito e incluso potenciais crises. Com relação a 2018, Bolsonaro teve resultados proporcionalmente menores em estados economicamente importantes do país, em especial em las capitales, onde a classe obrera e a juventude são mais fortes. Os buenos resultados de Bolsonaro vieram de los interiores, com muita influência do agronegócio, e de algumas grandes cidades das regiões sul e centro-oeste. E o Lula é, todavia, o favorito desse balotagem e tem o apoio de Simone Tebet e Ciro Gomes, né, que foram terceiro e quarto colocados, ainda que por agora as coisas estão indefinidas. Por outro lado, outra conclusão muito importante foi que a tese do Frente Amplio com a direita para derrotar o Bolsonaro se mostrou completamente um fracasso, como decíamos acá, como hablamos durante toda a campanha antes del balotaje. Lula e o PT han utilizado essas teses para justificar sua política de conciliação com a direita do PSDB, que são neoliberais clássicos de Brasil e que han polarizado as eleições com o PT durante toda a última década, e de unidade com grandes setores do capital industrial e financeiro urbano, incluindo setores de peso do autoritarismo judicial e da ala democrata do imperialismo yankee com Biden. E, de hecho, com essa política só han fortalecido a extrema-direita. Por exemplo, Alckmin, que é o vice de Lula, teve muito peso mientras era governador de São Paulo por el PSDB. Tinha votações imensas em los interiores. Pero el interior de São Paulo agora votou massivamente por la extrema-direita, que ha absorvido a base social da direita tradicional. Isso é um debate que atravessa os setores da vanguarda que hacen uma experiência com essa política de Lula, que a aliança com a direita não serve nem mesmo em terreno em que o PT diz que funciona, que é o terreno eleitoral. Claro, Mayra, ahí para los que nos están viendo, para poder evitar el balotaje, Lula tendría que haber sacado 50 más 1, ¿no? O sea, más de la mitad de los votos. No lo consiguió, la noticia justamente fue que hay balotaje, pero por todo esto que estás contando, queremos saber un poco, entender qué significa esta extrema derecha con Bolsonaro ahora y esta alianza que vos contás de Lula con Alckmin,
¿Qué quiere decir? ¿Que no es progresista Lula? Porque acá lo que se habla en Argentina es que todos los progresistas apoyan a Lula contra la derecha bolsonarista, ¿no? Por supuesto, que está planteado de esa manera, pero queremos saber un poco si es tan así, ¿no? E incluso si es comunista o socialista Lula, ¿cómo se presenta él? Bueno, sabes que Lula siempre afirmó que nunca fue comunista. Tem que fazer um resgate histórico, incluso para provar isso. Pero nessa eleição são distintos projetos que estão colocados. Bolsonaro é a cara mais reacionária do podrido regime herdeiro do golpe institucional de 2016. Ele defende um programa ultra neoliberal de ataques permanentes, tem ódio às organizações obreiras, às mulheres, a los negros e à diversidade sexual. Ele defende abertamente a ditadura patronal em las fábricas e el entreguismo nacional ao imperialismo. É o mais rancio da extrema-direita ligada a Trump e aos republicanos, tendo apoio especialmente das frações agrárias do capital e alguns setores empresariais com interesse em campo. Já Lula tem um projeto de conciliação capital-trabalho, isso se falou muito nesses últimos meses em Brasil. O que se mostra com a fórmula presidencial com o Alckmin, justamente, e setores de peso do capital urbano, um projeto de administração de capitalismo com certa participação estatal, uma relação negociada com os sindicatos, com um discurso de direitos sociais a los mais pobres e uma agenda progressista nos costumbres e na cultura, uma ubicação mais cerca a la fração democrata do imperialismo norte-americano. Ou seja, não são o mesmo, são expressões de distintas frações da classe dominante. Bolsonaro é um salvage da extrema-direita e Lula trata de normalizar o novo regime, tentando acomodar as contradições enormes e a polarização social que há. Algo que não será possível mesmo se ganha o balotaje, porque a direita estará mais forte no Congresso e o bolsonarismo em las caixas. Há que ver os cambios de los últimos anos também. Em 2018, por exemplo, Lula foi proscrito arbitrariamente por el autoritarismo judicial, foi encarcerado escandalosamente e o grande capital e as frações dominantes do imperialismo estiveram por Bolsonaro. Agora Lula foi resgatado por el próprio regime bonapartista para relegitimar a ordem institucional contra as instabilidades de Bolsonaro. E ele está com as figuras oligárquicas da direita em Brasil. Tem apoio de los grandes empresários da indústria e das finanças, do poder judicial, da fração democrata do imperialismo. Como eu digo, essa política só fortalece a direita, por isso há que enfrentá-lo decididamente com a luta e organização em las caixas e de maneira independente de todos os capitalistas, porque não há outra para combater essa extrema-direita nefasta, o que as burocracias sindicais ligadas ao petismo ha impedido até agora. Depois da primeira volta, a campanha de Lula está muito mais à direita. Por exemplo, o Bolsonaro é contra o aborto. E aí Lula quer provar que ele é contra o aborto também. Claro. Então, assim, não é muito progressista essa posição. Claro. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Raúl Godoy te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Sí, es una fotocopia, es una copia muy parecida a lo que hace el gobierno argentino, que va tomando la agenda de la derecha. La derecha impone una agenda y el gobierno se va adaptando. Lo que nos parecía importante rescatar también como integrante del MRT y de la Izquierda Diario en Brasil es cuál es la política del MRT que hemos tenido durante este proceso electoral y bueno, y hacia adelante. Nos sería muy importante para poder comentarla con todos nuestros oyentes y televidentes. Sí, yo iba a hablar, Raúl, que con todo eso que se pasa, hoy el gobierno Bolsonaro hizo un ataque muy duro a las universidades, con corte de verbas para las universidades. Entonces, hoy fue un día interesante porque tuvo asambleas en algunas universidades federales y eso también es algo que puede cambiar un poco la situación, que é uma disputa entre a extrema-direita e Lula com um setor da direita. Então, estamos, para todo o tempo na campanha, colocando a questão central, que é organizar uma forte e decidida luta contra o Bolsonaro e a extrema-direita, organizando a mobilização desde as bases.
Por isso, nós do MRT sempre estivemos em la primeira linha do enfrentamento ao bolsonarismo. E agora é mais importante do que nunca a auto-organização de los locales de trabalho e estudo para derrotar os ataques, como, por exemplo, esse que eu falei de las universidades federales, né, e a educação pública de conjunto. E revocar integralmente todas as reformas que a extrema-direita ha passado, em primeiro lugar, a reforma laboral. A política de conciliação de Lula e do PT fortalece esta direita nefasta e leva à desmobilização. Por isso é fundamental exigir de las direções de los sindicatos e movimentos sociais que rompam com sua passividade e convoquem huelgas, manifestações massivas que assumam o rechaço ao bolsonarismo ligado às suas reivindicações econômicas e democráticas com um plano de luta real. No marco dessa luta comum com todos os setores que querem enfrentar a Bolsonaro. Nós outros acompanhamos os que decidam hoje rechaçar Bolsonaro em balotagem em suas múltiplas variantes, seja votando criticamente em Lula, seja anulando seu voto ou por abstenção, pero sempre alertando que a fórmula Lula-Alckmin de conciliação com a burguesia e o imperialismo não é uma alternativa para enfrentar o bolsonarismo. A clave é poner adelante nossas forças em la luta de classes para combater seriamente a extrema-direita, donde é nosso terreno, que é o terreno do combate, da luta de classe, das huelgas e movilizações. Muy bien. Bueno, Muy bien. un apoyo total a toda esa movilización y resistencia que van a estar ahí participando. Te queremos agradecer muchísimo, la verdad es que es muy interesante, estaríamos charlando por lo menos una hora más, ¿no? Para poder analizar todas las cosas que hay que pensar. Pero bueno, tenemos que continuar con este programa, queremos agradecerte muchísimo desde acá. Vamos a estar siguiendo las novedades por La Izquierda Diario Internacional, ¿no? Que es también parte de nuestra red allá en Brasil. Y bueno, te mandamos un saludo, un fuerte abrazo y estaremos en contacto seguramente para saber qué va a pasar o qué pasó cuando esté ya la votación, que va a ser el 30 de octubre, sí, esta segunda vuelta. Muchas gracias, Mayra, te saludamos desde acá. Muchas gracias. Chao, chao, muchas Abrazo gracias. Enorme. Abrazo. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, así